Nós estamos aqui hoje para compartilhar com a igreja no tempo em que Israel vivia sob o governo dos juízes. E Gideão foi o quinto juiz de Israel, filho de Joás, da tribo de Manassés. Gideão foi o quinto juiz. E nós aprendemos que o juiz, ele tinha as suas funções até que ele morresse. Até que ele morresse, ele julgava, ele tinha que proteger Israel e liderar o seu povo. O primeiro juiz foi Moisés, e o último dos juízes foi Samuel, contando assim uma galeria de 14 juízes, do quais a profetisa Débora também fez parte. E vamos falar nessa noite sobre Gideão, o quinto juiz de Israel, que estava, segundo os historiadores, com aproximadamente 30 anos quando o anjo do Senhor apareceu para ele. Eu quero dizer para você que as nossas limitações não podem impedir o agir de Deus na nossa vida. O que impede o agir de Deus é se nós não quisermos que Ele haja na nossa vida, é se nós não nos dispusermos a sair, a tirar o pecado de dentro do nosso coração, do nosso caminho, da nossa vida. Mas se nós nos dispusermos mesmo nas nossas fraquezas, como a Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 9, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso a sua limitação não pode agir o poder de Deus, porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. A Bíblia nos diz que o povo de Israel havia virado as costas para Deus, para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que você e eu estamos aqui nessa noite para adorar e prestar culto a Ele. O povo virou as costas para Deus e começou a adorar um falso Deus pagão chamado Baal e uma falsa deusa chamada Azera. E a Bíblia vai dizer que por causa dos muitos pecados de Israel, o Senhor nosso Deus entregou Israel na mão dos midianitas por 7 anos. E quando Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos, a Bíblia vai relatar ali no livro de Juízes que os midianitas entraram na terra de Israel com seus milhares e milhares de camelos, com seus carros ali, com seus camelos, com seus cavalos, como gafanhotos em grande multidão entrava e destruía a terra, a novidade, o renovo da terra, levavam os bois, levavam as ovelhas, levavam os jumentos e não ficava nada para Israel. A Bíblia vai dizer que o povo empobreceu muito Israel. Israel ficou muito pobre por causa dos midianitas, por causa dos amonitas e dos que vinham do Oriente, que se levantaram contra eles. Se quiser colocar um fundo musical aí por gentileza, pode colocar, viu, irmão? Sinta-se à vontade. Israel estava em pecado. E quando o povo pecava, virava as costas para Deus, quando o povo se rebelava, a Bíblia vai dizer que Deus entregava eles na mão dos seus inimigos. Mas quando o povo se voltava para Deus, quando o povo clamava, quando o povo se arrependia dos seus pecados, dos seus maus caminhos, então Deus ouvia do céu e atendia o clamor do povo de Israel, porque eles eram o povo do Senhor. É por isso que a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque quando nós nos arrependemos, a cura chega, o milagre chega, a porta se abre, o problema é resolvido, o milagre acontece, a salvação chega na nossa casa, porque Deus tem prazer em abençoar um povo de coração quebrantado. Deus tem prazer de abençoar a sua igreja. Deus tem prazer de trazer dádivas do céu para a sua vida. Deus tem prazer de fazer o melhor para nós. Mas o povo se rebelou e deu as costas para Deus. Por muitos e muitos anos, durante o governo de vários juízes, o povo de Israel virou as costas para o Senhor. O Senhor que havia tirado eles da terra
você, que tem boca, mas não pode falar com ninguém, que tem ouvidos, mas não pode ouvir o clamor. Você lembra do rei Acabe com o profeta Elias, quando o profeta desafia os profetas de Baal e os profetas de Acera? Os sacerdotes de Baal clamaram o dia todo, se retalharam, derramaram sangue, e Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. Não é Deus senão nosso Deus. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, o Senhor diz: eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Está lá no livro do profeta Isaías 43, se não me engano, verso 3. Operando ele, quem pode impedir? Ele é Deus e não existe outro Deus além do nosso Deus. Por isso nós somos convidados a servir a Ele fielmente nessa terra. Porque quando Deus enviou o seu único Filho, e Jesus abriu mão da sua glória nos céus, Ele abriu mão das ruas de ouro para andar em ruas empoeiradas, para andar em ruas cheias de poeira em Israel. E Ele veio como ovelha, foi como ovelha ao matador por você e por mim. Por isso que nós somos convidados a apresentar diante dele as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Mas nunca podemos dizer que Ele não vai operar, que Ele não vai agir, não vai fazer por causa da nossa limitação. Porque Ele faz. Ele escolheu foi um vaso de barro para fazer a diferença. Ele te criou do pó da terra para colocar dentro de ti, de mim, o espírito de excelência e de sabedoria. Ele é um Deus que faz, independente das nossas limitações. Quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Porque a Bíblia diz que o teu Deus, igreja, é aquele que faz a ferida e Ele mesmo cura a ferida. Ele que quer colocar dentro de você e de mim a glória da presença do seu Santo Espírito. Ai de mim se não fosse as misericórdias do Senhor e o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo estava em extrema miséria e extrema fome, morando nas cavernas, nas montanhas. O povo se escondeu nas montanhas, nas cavernas, porque os midianitas, os amonitas e os do Oriente destruíam tudo, não sobrava nada. Mas quando o povo resolveu clamar ao Senhor, Deus enviou um profeta, pastores, obreiros, enviou um profeta para falar com o povo de Israel e dizer para eles: eu tirei vocês da casa da servidão do Egito, eu entreguei a terra dos seus inimigos nas vossas mãos, e vós não me deixes ouvidos. O profeta vai virar as costas e vai embora, vai partir. Só deixou esta palavra. Eu creio que o povo continuou clamando ao Deus de Israel, porque o povo começou a perceber, igreja, que Baal não podia fazer nada. Baal não podia fazer. E o povo começou a clamar a Jeová. A Jeová Jireh, o Deus da provisão, começou a se arrepender dos seus pecados, começou a adorar e chorar na presença de Deus. Quanto tempo faz que você não usa o mês para chorar, para clamar, para reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, que sem Ele você não é nada, que sem Ele nós não somos nada? O profeta vai embora, mas o povo continua clamando, e a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor vai descer do céu e vai começar a marchar na terra de Jerusalém, vai chegar até os carvalhos lá em Ofra, nos termos
Gideão e vai se assentar debaixo do carvalho. O anjo do Senhor. Porque quando o povo clama, Deus envia provisão. Quando o povo se arrepende, Deus envia o socorro. Há uma nuvem de glória nesse lugar. E eu posso sentir a nuvem na presença de Deus neste lugar. O anjo com a resposta nas mãos. O anjo com a solução para Israel, para Gideão. O anjo com a vontade de Deus para ser estabelecida através do chamado de Gideão. O anjo vai descer até o lagar onde estava o jovem Gideão, malhando o trigo no lagar, no lugar onde era de pisar as uvas. Gideão é um homem valente, mesmo que ele teve as suas falhas, mesmo que ele duvidou e fez prova com Deus, por várias vezes por duvidar que Deus seria com ele, mas ele era valoroso, estava lá malhando o trigo para que os midianitas não levassem o alimento da sua casa. Continua malhando o trigo, continua trabalhando, continua mesmo em dificuldade, igreja, malha o trigo, mas clama ao Senhor, porque ele vai chegar a hora que ele vai enviar o anjo com a provisão. Se você sentir vontade de adorar, adore nesta noite. Se você sentir vontade de exaltar a majestade santa, exalte ao Senhor neste lugar, porque essa pode ser uma oportunidade única. Amanhã, quem sabe, se nós não estaremos com Cristo na glória, quem sabe o arrebatamento nos pegue, o Senhor nos leve nas asas da salvação. Então não perca a oportunidade, noiva do Senhor, de adorá-lo nessa noite, com adoração sincera do teu coração. O anjo vai descer até o lagar e vai encontrar Gideão malhando o trigo. Uma situação, uma dor no coração, uma dor no peito por olhar para Israel e ver a miséria do seu povo, e ver o seu povo entregue na mão de 3 povos pagãos, os midianitas, os amonitas do Oriente, e de ver tudo destruído na sua terra. O povo morando nas cavernas, nas montanhas. Gideão, o anjo vai falar com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha a saudação do anjo. Olha a saudação do anjo para você nesta noite. O Senhor é contigo, varão valorosa. O Senhor é contigo, varão valoroso, jovem valoroso. O Senhor é contigo, obreiro de valor, levita, pregador, missionário, servos, porque nós somos apenas servos. Gideão vai começar um diálogo com o anjo. O anjo começa, melhor dizendo, um diálogo com Gideão. E Gideão vai dizer: ah, Senhor meu, se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos vivendo nessa miséria, nós não estaríamos tão empobrecidos, e o Senhor não teria entregado Israel na mão dos midianitas. O anjo vai dizer: vai nessa tua força, porque tu vencerás os midianitas. Porventura não te enviei eu? O anjo não quis saber das limitações de Gideão. O Senhor não quer saber se você é fraco, se você é pequeno, se você é o menor na casa do seu pai, se você não tem condições financeiras, intelectuais, se você não tem condições para fazer a obra do Senhor, o Senhor pode te capacitar. Porque eu creio que Ele não escolhe os capazes
capacitados, mas capacita os escolhidos dos quais eu faço parte. Eu não sou nada, sou menor na casa dos meus pais, mas eu digo para o Senhor que eu diminua e o Senhor possa crescer. E se eu puder ser instrumento para que o Senhor edifique pessoas, eis-me aqui, Senhor, mesmo sendo menor na casa de meu pai. Gideão, o anjo vai dizer para ele porque, o versículo que nós lemos, porque eu serei contigo, tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Sabe quantos homens se levantaram contra Israel? Alguns historiadores dizem que eram 120 mil homens, alguns afirmam que eram 131 mil, mas não importa. Se for 120, se for 131, era uma multidão incontável para Israel. A Bíblia vai dizer que Gideão vai fazer prova com Deus. E Gideão vai fazer a primeira prova com Deus. Gideão vai dizer assim: para que eu saiba que o Senhor é comigo, para que eu saiba, entre outras palavras, ele estava dizendo, para que eu saiba que eu vou na peleja, mas eu vou vencer. Israel vai vencer, não vai sair envergonhado. Fica aqui me esperando que eu vou preparar um presente para o Senhor. O anjo diz: vai, eu espero. Gideão vai preparar o cabrito, vai colocar a carne numa vasilha, o caldo em outra vasilha, e vai preparar bolos rasgos e vai levar para o anjo. Quando Gideão chega com o presente dele para o anjo diz para ele: coloca a carne aqui nessa penha, sobre essa pedra, coloca a carne e veste um caldo em cima, coloca caldo sobre os bolos rasgos. E ele fez como o anjo mandou. A Bíblia diz e afirma que o anjo tocou com a ponta do cajado e saiu fogo da penha e consumiu o holocausto, o sacrifício que Gideão colocou. E a primeira prova de Gideão foi respondido ali. Foi aquele fogo que subiu da penha e consumiu aquela carne, aqueles bolos. Foi o sinal da aprovação de Deus, da convocação de Deus para Gideão. Ele estava sendo enviado para livrar Israel da mão dos midianitas. A Bíblia vai dizer que Gideão vai dormir e naquela noite o Senhor vai falar com ele. Mas voltando aqui um pouquinho, o anjo vai desaparecer na frente dele. Vai desaparecer depois que o sacrifício é aceito. O anjo desaparece na frente de Gideão. E Gideão vai dizer: ah, Senhor meu, porque eu vi o anjo do Senhor, ele temeu morrer. E a voz vai dizer do alto: não temas, tu não morrerás, porque o Senhor não te chamou para morrer. Antes que a obra dele seja realizada em você e através da sua vida. Vou repetir: você não foi chamado para morrer. Antes que o projeto de Deus seja realizado na sua vida e através da tua vida, e quem toma posse agora é o Senhor nessa noite. Aleluia, eu creio e eu tomo posse na minha vida. Gideão vai dormir e o Senhor vai falar com ele naquela noite. Gideão, olha aqui, queridos, não é a sua limitação e nem a sua fraqueza, a sua falta de possibilidades que impede Deus de agir, não. O que impede Deus agir é altar de Baal dentro da nossa casa, é altar de Azera dentro da casa. Deus vai dizer: Gideão, vai até a casa do teu pai e destrói o altar de Baal e o altar da deusa Azera que está na casa de teu pai, e levanta, erige um altar ao Senhor de Israel. Toma o segundo boi de 7 anos e sacrifica a Jeová. A Bíblia vai dizer que Gideão vai temer fazer isso de dia, por causa de seu pai e dos homens daquela cidade. Ele temeu por sua vida, porque aquele povo era capaz de matá-lo por causa de Baal.
Como Jezabel queria matar Elias por causa de Baal, Deus pagão. A Bíblia vai dizer que ele faz tudo que o Senhor lhe ordena. O segredo, igreja, para nós sermos abençoados, usados por Deus, para que os projetos de Deus se cumpram nas nossas vidas, é seguir as ordenanças do Senhor, uma a uma. É seguir sem olhar para a esquerda, é seguir sem olhar para trás e nem para a direita, é olhar para o alvo que é Cristo e obedecer às ordens do Senhor. Gideão vai tomar 10 homens dos seus servos, porque eles tinham servos, e vai destruir o altar de Baal e de Azera naquela noite. A Bíblia vai dizer que ele vai erguer um altar ao Senhor Jeová e vai sacrificar o segundo boi de 7 anos. Ele vai tirar a idolatria de dentro da sua casa, porque o que impedia Deus responder às orações e o povo estava sofrendo era por causa da idolatria, era por causa do paganismo, era por causa da prostituição cultural de Israel. E ele vai destruir o altar e vai levantar um altar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que de manhã o pai dele vai se levantar e os homens daquela cidade vão ver o altar destruído e vão falar: isso é Gideão que fez, vamos matar Gideão. E ali eu pude entender que o pai de Gideão se converteu, porque Gideão tomou uma atitude de obedecer o seu Deus e destruir o altar de Baal. O pai dele vai dizer que Baal contenda por ele. Se ele é Deus, ele contenda por ele mesmo, porque o seu altar foi destruído. Qualquer um que tocar em Gideão, ainda esta manhã morrerá. Sabe por quê? Porque Joás, pai de Gideão, se converteu, voltou para Deus, porque Gideão foi ousado em obedecer às ordens do Senhor. Aleluia. A primeira coisa que Deus quer fazer para te usar é um conserto dentro da tua casa, é um conserto dentro da nossa casa. Qual é o altar de Baal que tem nos impedido? O que tem nos impedido a avançar rumo ao projeto de Deus na nossa vida? Que nós venhamos analisar e pedir ao Senhor que nos mostre o que tem nos impedido, o que nós temos que destruir dentro da nossa casa, para que Deus venha se agradar de nós e nos abençoar, porque Ele é abençoador. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por aquele que busca ao Senhor tem que crer que Ele é Deus e é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Vocês estão aí? A presença de Deus é real desde o início desse culto. Quando eu fui convidada outra noite, era quase 11 horas da noite, uma mensagem chegou, pastor Esther, no celular do meu esposo. Nem o meu não foi. E a pessoa tem o meu contato, mas enviou para o meu esposo assim: a missionária Denildes pode ministrar amanhã às 14 horas. Porque a pessoa que ia vir não vai vir. Ia vir alguém, mas não veio. E eu creio que é porque o Senhor queria trazer o menor da casa. Eu disse para o meu esposo: diga sim, ela pode. Eu sabia que eu tinha que ministrar hoje à noite aqui, mas eu nunca digo para o chamado do meu Deus. Quem dera que eu e você fôssemos como Davi, que afirmava de dentro da sua alma que para ele melhor era um dia em presença do Senhor, no templo, na casa do Senhor, na presença de Deus, do que em outros lugares do mundo. E eu vim, e o Senhor operou. Mas eu quero dizer para você que Ele está operando mais ainda agora neste lugar. Ele está operando mais ainda neste lugar. Porque quanto mais brasa você colocar, mais o fogo arderá. Quanto mais você tirar cinzas, porque a cinza impede do fogo pegar, do fogo ficar vivo. Por isso no livro de Levítico vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
continuamente. Não é só um dia, não é só 2 horas, 7 horas, 7 meses, 7 anos. O fogo tem que arder continuamente enquanto você está sobrevivendo. Enquanto nós estivermos aqui. Continua dando glória. Ele não se engana de Deus. Ele te conhece, eu não te conheço. Não sei se eu conheço. Não sei seu nome, seu problema, mas o Senhor me enviou até ti para te dizer que Ele hoje contempla o teu pedido, a tua oração. A sua petição, mulher. A dor que está no teu coração, conhece o Senhor. Ele disse para ti: é hoje que eu vou quebrar cadeias, os grilhões do inferno, e repreender o principado que se colocou entre você e a vitória. Filha, diz o Senhor para ti: eu vou lá na sua casa, eu vou lá no seu quarto, no teu leito, e é como se o Senhor me mostrasse quantas lágrimas, filha, tu tem derramado sobre a fronha do teu travesseiro depois dos 15 dias. Tu tem chorado tanto, tu tem dito: Senhor, onde estão as maravilhas que o Senhor me prometeu e fazes para outros e para mim, Senhor. O Senhor te diz: eu vou hoje curar essa angústia, essa tristeza, essa opressão. Meu Deus, em nome de Jesus, agora visita o coração dela, visita, Senhor, a mente dela, visita o quarto dela, repreende essa insônia, repreende essa ansiedade, esse medo, essa tristeza. É uma angústia terrível, é uma angústia terrível. Em nome de Jesus, meu Deus, visita o coração dela, enxuga as lágrimas dela, Senhor, e muda a história dela, em nome de Jesus agora. Toda angústia, toda ansiedade, toda insônia, toda ferida, seja cicatrizada, seja curada. Recebe força e renovo nessa noite. Meu Deus, renova as forças dela. O Senhor visita os teus projetos. O Senhor visita aquela pessoa da tua família que tu disseste não tem jeito para ele. O Senhor diz: eu vou resgatar, eu vou lá até o anzol do nariz, mas eu vou trazer para minha casa, porque eu zelo por você e pelos teus. Permanece na presença dele, adorando e exaltando, porque tu recebe hoje a vitória das mãos do Senhor. Você pode adorar? Pode glorificar aquele que vive e reina, para todos sempre ele exaltar. Aleluia. Ele está neste lugar verdadeiramente, tomando o lugar que ele é digno de estar nessa noite, no altar da tua vida. A Bíblia vai dizer que Gideão ouviu a voz de Deus, se obedeceu, mesmo das suas limitações e fraquezas. A Bíblia vai dizer que Gideão faz prova com Deus ainda mais, que Gideão vai fazer a prova ali no novelo, que muitos conhecem. Ele vai dizer: Senhor, se tu estás comigo, que o novelo que eu vou colocar sobre o orvalho possa amanhecer encharcado de água e a terra seca ao seu redor. Quando ele levantou de manhã, o novelo tinha uma taça de água, ele escreveu sobre a taça, e em volta estava segura. Ele disse: Senhor, ainda assim não fique irado com teu servo. Mais uma vez eu preciso saber se o Senhor é comigo. Sabe por quê, irmãos? Muitos podem dizer que Gideão era medroso, era fraco, mas Gideão era valoroso e corajoso. Ele teve coragem de fazer prova de Deus, para saber se Deus estava enviando ele para uma missão vitoriosa. E Deus aceitou o desafio de Gideão. Tem alguns que dizem que Gideão era Gideão, irmãos, quando eu estava no Brasil, eu ouvia cada música que se titula por louvor, mas eu não tenho como louvor não. Onde diz que Gideão era cabriteiro, e não deu boi, deu cabrito, e ainda tem Baal dentro de casa, e ainda afronta Deus. A não é isso.
Dá pra adiantar e até tirar. O altar de Baal é jogado na casa do pai de Gideão em joias. Gideão foi escolhido como eu e como alguns por isso aqui. Para que através da sua vida, a sua casa seja alcançada para a salvação. E Gideão faz mais uma para o Senhor, não fique irado comigo, que o novelo fique seco e em volta fique molhado, que Deus fez. E Deus vai virar para Gideão e vai dizer assim, já que eu estou conjecturando, tá? Já que você faz tanta prova de mim, já é a terceira vez, Gideão, então eu vou mostrar mais uma vez que eu sou contigo. Desce a meia-noite até o arraial dos midianitas e eu vou mostrar para você que eu sou contigo. Tu vai ouvir um sonho que eles vão estar falando lá. Gideão vai, e Deus vai falar, tá com medo? Sabe por que não? Porque não é pecado ter medo, não. É melhor ter medo e fazer prova com Deus do que dar uma de valente e descer sem Deus ser conosco. Como Moisés disse, tu não fores comigo, não me faça atravessar deste lugar, Senhor. Porque Moisés não quis que o anjo fosse, não. O Senhor falou, eu vou enviar meu anjo. Ele disse, não, Senhor. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Aleluia. É melhor ter medo e fazer prova com Deus, para ter certeza que Deus é conosco na batalha e na peleja. Deus vai dizer, você está com medo, Gideão? Então pega o seu moço, que se chamava Purá. Pega o seu moço aí, que se chama Purá, e desce com ele à meia-noite até o arraial dos midianitas. A Bíblia vai dizer que os midianitas estavam no vale acampado e eram como gafanhotos sobre a face da terra, irmãos. Mais de 120 mil homens, mas eles estavam dormindo. E lá ele ouviu um homem contando um sonho para o outro, no arraial dos midianitas. O homem dizia assim: essa noite passada eu tive um sonho, um pedaço, escuta aqui, eu posso até ser um pedaço de pão, torrado, tostado, que girava sobre o arraial dos midianitas e nos destruía. Aleluia! Você está entendendo que Deus está falando? Que você pode até não ser alguém, pode ser chamado e considerado como ninguém, mas se o Senhor te vê em você valor, virtude. Ele olha para dentro de nós, olha virtude, ele olha valor, caráter, palavra. E Gideão ouviu dizendo, o outro homem que ouviu o sonho dizia assim: isso não é outra coisa senão Gideão, filho de Joás. Porque o Senhor, presta atenção, quando Deus resolver te projetar, até os seus inimigos vão reconhecer que Deus é com você. Eu não repetir porque parece que tem gente que não entendeu. Quando o Senhor resolver te projetar, até os seus inimigos vão ter que reconhecer que o Senhor é contigo. Mesmo que você seja considerado como nada, como um pedaço de pão torrado para Deus, você tem valor. Agora, Senhor. Agora não perca a oportunidade de adorar, ele é digno. Aleluia. Aleluia. Dois homens do exército inimigo. Ai meu Deus, Deus é grande. Deus coloca na boca daquele homem, Deus coloca na mente dele um sonho. E Deus coloca na boca daquele homem. Isso não é nada mais, nada menos de Gideão, filho de Joás. Porque o Senhor já entregou os midianitas na mão de Gideão. O Senhor já entregou a vitória nas suas mãos se você crer. Se você crer e for fiel. E se você suportar, o propósito de Deus vai acontecer. Suporte o tratamento, o processo. Se você suportar o processo, o que eu disse antes de começar aqui a pregar? Se nós suportarmos o propósito de Deus vai ser realizado se nós suportarmos o processo. O Senhor fala comigo na hora do louvor. Aleluia. Quando o grupo de louvor cantava o segundo hino aqui, último,
Se a igreja suportar o propósito de Deus vai se realizar. Se suportar o processo, mesmo que doa, suporte adorando e sendo fiel. Tira o altar de Baal e erga um altar ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer que Gideão então vai ali entrar para o propósito de Deus. Irmãos, eu entendi que Gideão, ele duvidou bastante. Ele fez várias provas com Deus. Mas quando ele conseguiu crer, pastores amados, quando ele conseguiu crer, sabe? Quando ele conseguiu crer, foi quando ele ouviu aqueles homens falando do sonho que eles tiveram com Gideão. Ele conseguiu crer que era Deus que estava enviando ele. E quando ele conseguiu crer, ele não desistiu, ele seguiu até o fim do propósito de Deus para a sua vida. Aí ele vai, a Bíblia vai dizer, a parte que eu mais gosto nessa mensagem, o que aconteceu nessa história verídica, o que aconteceu com Gideão, no chamado, na vocação de Gideão para libertar Israel da mão dos midianitas, que já estava sofrendo há 7 anos. A parte que mais me chama atenção e é a mais especial é que Gideão conseguiu crer e que Gideão foi revestido do Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer, e o Espírito de Deus revestiu Gideão. Aleluia. O Espírito de Deus. Juízes 6:34. Juízes 6:34. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se juntaram a ele. Quando ele foi revestido do Espírito de Deus, as tribos se juntaram a ele. Manassés, Azé, Naftali, Zebulon, as tribos de Israel se juntaram a Gideão. Ele era da tribo de Manassés. As tribos se juntaram a ele. E Deus dá estratégia. Quando Deus envia alguém para a batalha, para um propósito, ele dá estratégia. E sabe qual foram as armas que Deus deu para Gideão? A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa, 2 Coríntios 10, versículo 4, as armas da nossa milícia, Paulo vai dizer, não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para vencer as fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Sabe qual é as armas que Deus dá para Gideão, a estratégia? Deus diz assim, pega um vaso, um cântaro, ou seja, um vaso, simplificando, um cântaro é um vaso. Pega uma tocha acesa, coloca dentro do cântaro, entrega na mão dos homens. A Bíblia vai dizer que era 32 mil homens que se chegaram, mas Deus disse que era muito homem ainda. Sabe o que você vai dizer? Fala para os covardes voltar para sua casa. 32 mil homens. Aí vai embora 22 mil. Mas você sabe que Deus não estava desfazendo deles, Deus estava poupando a vida deles. Porque Deus trabalha com aqueles que Ele escolhe. E Ele envia os que Ele escolhe, Ele capacita. Deus vai dizer, tem 10 mil homens ainda, porque eles vão se gloriar que ganharam a batalha pela força do braço. E o Senhor não divide a glória dele com Ele pode te dar honra, Ele pode te dar riqueza, Ele pode fazer um milagre na sua casa, Ele pode fazer 1000 maravilhas, mas a glória Ele não divide por quê? Quando Lúcifer quis a glória de Deus, ele precipitou. Deus lançou ele no abismo abaixo. Porque Deus não divide a glória nem com anjo, nem muito menos com nós que somos meros mortais. E Deus vai dizer, 10 mil homens é muito, desce até as águas, eu vou fazer prova de quem eu vou enviar. Deus vai fazer, Gideão vai fazer descer 10 mil homens à beira das águas. E lá o Senhor vai escolher 300. Deus vai dizer assim, os que se ajoelharem para beber água, você separa para um lado. E os que abaixarem, pegar a água e levar a boca, como lambendo a água, como os cães fazem para beber, você separa para o outro lado. 9.700 foram dispensados. E Deus ficou com 300 homens que Deus enviou Gideão. Deus envia Gideão apenas com 300 homens, meu querido. Porque Deus queria glorificar o nome dele na vitória de Israel. É por isso que a Bíblia fala que o menor virá a ser 1000 e o povo pequeno
seu tempo o Senhor fará. Está lá em Isaías 60. Isaías no capítulo 60, no verso 22. O menor virá ser mil. E o povo pequeno virá ser uma grandiosa nação. Foi isso que Deus fez com Israel. A Bíblia vai dizer que com 300 homens Deus vai dar as armas. Gideão vai receber as instruções. Coloca um vaso nas mãos deles com uma tocha acesa e uma buzina na outra mão. Cerca o arraial, divide em 3 grupos de 100 homens e cerca o arraial de noite. Quando ele cercou o arraial, os midianitas estavam dormindo. Enquanto o seu inimigo estiver dormindo, Deus vai fazer algo grande na vida de quem estiver acordado, desperto. Se você estiver acordado, despertado na presença de Deus, Ele vai fazer algo grande. Ele vai cercar o arraial dos midianitas. Gideão deu uma ordem para eles: quando eu tocar a trombeta, todos tocam a trombeta, quebra os vasos e a tocha vai aparecer. Quando eles quebraram os cântaros, para nós orarmos e fecharmos, irmãos, queridos amados, quando eles quebraram os cântaros, a Bíblia diz que foi um barulhão do céu que Deus fez naquele arraial, que os sírios ficaram apavorados, se levantaram. Os midianitas, está colocando os sírios aí. Os midianitas se levantam apavorados e começam a correr e matar um ao outro. Levanta a sua própria espada contra o seu povo. Porque Deus fez um alvoroço no arraial dos midianitas. E eu quero compartilhar com você o moral da história. O cântaro tinha que estar vazio para que a tocha pudesse encontrar lugar dentro do cântaro, do vaso. Se não quebrar o cântaro, a tocha não vai aparecer. Tá ligado? Se você não negar a si mesmo, como faço, não falar: Senhor, quebra-me, o Espírito de Deus, a luz da presença do Espírito não vai poder brilhar em você. Quando eles quebraram os cântaros, a luz apareceu e recendeu no arraial, que estava tudo escuro lá no vale. E eles se mataram uns a si mesmos. E os outros foram perseguidos pelo exército de Gideão. E foram mortos os 2 reis dos midianitas. E Gideão entregou a vitória para Israel, o livramento. A Bíblia vai dizer que eles foram afligidos por 7 anos. Mas a paz reinou por 40 anos durante o governo de Gideão em Israel. Eu quero dizer para você que a sua tribulação não vai ser maior do que a vitória de Deus na sua vida. Aleluia. A tribulação pode estar aí, pode estar doendo, a luta travada. Mas se você perseverar, você vai vencer. Aleluia. E vai haver paz, e vai haver paz sobre a tua casa. Vai haver paz sobre o teu casamento, sobre os teus projetos, sobre o teu ministério. Vai haver paz sobre a tua família. Aleluia. Porque Deus deu 40 anos de paz para Israel. Aleluia. Aleluia. Fechando para nós. Aleluia. Oh, glória. Vai adorando. Gideão foi um homem cheio de imperfeições como você. Fale. Ele disse: eu sou o menor da casa de meu pai. Sou nada. Mas as limitações dele não impediram o agir de Deus. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas você precisa fazer o que Deus te mandar fazer. E a vitória vai poder ser comemorada, e vai haver paz, e vai haver júbilo, e vai haver um novo cântico na sua boca, e vai haver salvação para a tua família. Estou profetizando. Vai haver prosperidade no meio da crise, mesmo em tempos de guerra, onde nós estamos vivendo de tantos alvoroços, de tantas especulações, de tantas aflições. Vai haver paz sobre a tua vida, porque a paz do Senhor excede todo o nosso entendimento. Se coloque em nome de Jesus sobre os teus pés para orarmos e voltarmos o microfone ao nosso pastor, a quem de direito, para que ele possa dar continuidade ao final, ao término do nosso culto ao Senhor. Fecha os teus olhos. Levanta a tua mão direita para o Pai como guerreiro assim, e como uma guerreira valente.
Porque o Senhor te chama de varão valoroso e varão valoroso. Começa a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem realizado na tua vida até aqui. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você sobreviveu ao Covid-19 enquanto multidões e milhares de vidas desceram a sepultura. Eu quero que você comece a agradecer e adorar agora. Adore ao Senhor nessa noite. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o nosso caminho. Senhor, eu coloco a tua igreja diante do teu altar. Assim como Gideão é imperfeito, tinha suas limitações e até teve muitos medos. Senhor, nós podemos até ter medos, mas o Senhor é a nossa força. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós sabemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Nos ajude a quebrar o cântaro, Senhor, a negar o nosso eu, a negar a nossa carne, as nossas vontades pecaminosas, para que a luz do teu Espírito venha resplandecer no arraial dos inimigos, e o Senhor venha glorificar o teu nome na nossa vida, na vida da tua igreja. Vai adorando ao Senhor, vai agradecendo. Enquanto você agradecer pela tua família, pelo teu ministério, pelo teu trabalho, pelo teu sustento, Ele vai quebrar a cadeia lá na tua casa e vai te entregar uma nova vitória nessa noite. Aleluia, adora ao Senhor. Aleluia, meu Deus, visita essa mulher, esse homem, visita este jovem, esta jovem, esse casal, essa família. Meu Pai, nós somos pequenos, mas a tua palavra diz que o menor virá a ser 1000. Gideão reconheceu que era o menor na casa do seu pai, mas ele obedeceu aos seus mandamentos, meu Pai, e a vitória foi garantida, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vai tomando posse aí da tua vitória, da tua cura, vai tomando posse do teu milagre. Meu Deus, vai tocando, vai curando, vai curando, do alto da cabeça, a planta do pé. Você que tem uma enfermidade física, coloca a tua mão direita na altura da tua cabeça. Deus vai te curar nessa noite. Jesus está passeando aqui com a vitória. Coloca a tua mão na altura da tua cabeça. Você que precisa de uma porta aberta, coloca a tua mão na altura do teu coração. Deus vai cumprir aqui algo tremendo e você vai testemunhar. Meu Deus, em nome de Jesus, vai operando nessa noite. Vai curando, Senhor, do alto da cabeça até os pés. Vai curando, vai abrindo as portas para eles. Abre as portas, abre as portas para eles. Quebra as cadeias, entrega o milagre na vida dele. A resposta que ele veio buscar, Senhor. Entrega, repreende todo mal no caminho dele. E abre as portas, Senhor.